Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Sexualmente Falando. E hoje este episódio quase não teve para acontecer, pois ontem, no dia 28 de Abril, houve o apagão nacional aqui em Portugal e eu quase que não consegui fazer este programa porque pensava mesmo que a eletricidade não fosse voltar. Mas como tudo dá sempre certo, a eletricidade veio e então tem programa aqui para vocês. Este episódio obviamente está a ser gravado à terça-feira, a consequente, acredito que vai haver alguma quebra de energia nos próximos dias, porque a rede ainda está instável em alguns pontos do nosso país. Pronto, tirando essa situação, está tudo ok para avançarmos com o programa. Hoje trago aqui para vocês 5 histórias bem chocantes do Reddit, aliás 4, porque esta semana já trago aqui para vocês uma história que nos escreveu um seguidor através do e-mail osexualmentefalando@gmail.com, que me fez chegar na passada semana, só que depois aliás, o e-mail só chegou depois de o episódio 4 já estar gravado, então a história ficou para o episódio 5. Vamos agora começar então, malta, pela primeira história. Vagina inchada ajuda, escreve-nos uma mulher. Sempre que tenho relações sexuais com alguém e ele penetra com muita força ou por muito tempo, a minha vagina incha muito, tipo, muito mesmo. Não apenas o clitóris, mas como as abas, e fica a parecer que as abelhas picaram os lábios de alguém. Da última vez que tive a relação, ela ficou muito inchada. Fiquei com muito medo. Nunca tinha ficado assim antes e dói muito. Parece que quando começa a doer é um pênis com arame e dói mais. Às vezes eu gosto quando eu estou bem excitado, mas às vezes eu simplesmente não aguento. Da penúltima vez ele até rasgou, ficou até marcado. Tive várias relações sexuais e no final da semana, isto é normal? Por favor, ajudem-me. Como é que eu vou explicar isto? Quando a mulher está excitada, é normal haver ali uma dilatação do órgão genital feminino. Tudo bem, até aí toda a gente compreende isso e tudo mais. Agora, chega ao ponto de doer. Chega ao ponto de doer muito. Chega ao ponto de você não conseguir suportar essa dor. Essa situação aí já pode estar aí relacionada com alguma infecção, com alguma outra coisa que possa ter acontecido, porque se a penetração é feita com muita força, de forma muito intensa ou durante um longo período de tempo, pode, de facto, caso haja uma infecção, criar irritações, começar até realmente ali criar alguma ferida. E aqui quando você disse que ele até rasgou, é porque se calhar a sua pele já estava muito sensível e a pele acabou por dilatar, por já não estar a conseguir aguentar essa situação. Então o conselho que eu tenho é vá até ao seu ginecologista, vá ver o que realmente se passa. Aí, se for algum tipo de infecção, há tratamentos que são fáceis de fazer através de medicação ou de algum outro método, mas se for uma infecção é fácil de resolver, tratar com antibiótico, alguma outra coisa que o médico ache oportuno, mas não deixe de ir ao médico. Se tem um desconforto gigante, se lhe dói, mesmo tendo prazer, mas está ali a doer, tem de ir ao médico. Não tenha vergonha de falar com o seu médico sobre esse assunto, que ele certamente o vai ajudar muito melhor até do que eu, porque eu não sou médico. Vamos passar então para a segunda história do dia. Estou a perder a ereção por causa do vício em pornografia. Ultimamente, em função ao vício em pornografia associada à masturbação, tenho notado que quando me vou relacionar sexualmente, não consigo ficar completamente ereto. Gostava de saber como posso reverter esta situação e se alguém já passou por isto, que conselhos me podem dar? Aqui temos mais uma história de um homem que sofre com o vício da pornografia. O meu conselho para estes casos é sempre ir deixando de ver, ou seja, comece a não ver esse tipo de conteúdos. Você sabe que ao ver esses conteúdos lhe vão dar um mecanismo cerebral para se masturbar. O masturbar de forma regular não tem mal nenhum. O problema é quando se masturba de forma excessiva. E aqui sim, já estamos a sair do patamar da pornografia e estamos sim a passar para o ato de vocês se calhar estão-se a masturbar muitas vezes ao dia ou muitas vezes durante a semana.
semana, e isso está a fazer com que o seu pênis não consiga já ter uma ereção forte, não é? Aquela ereção mais forte, já tem tantos estímulos, tantos visuais como físicos, ou seja lá o que for, já não consegue ter essa reação. Então, o meu conselho é pensar em fazer a musculação pélvica. Há uma sexóloga no YouTube que se chama Kátia Damasceno, uma sexóloga brasileira, que fala muito sobre a ginástica pélvica. Pode ser algo que lhe pode aí outra vez voltar a favorecer numa ereção total. Relativamente a que há a situação do uso da pornografia de forma excessa, o conselho que eu dou é que comece ou tente a começar a deixar de ver esses conteúdos e comece sim a usar a sua imaginação. Ou seja, você pode começar a usar o fruto da sua imaginação para, da mesma forma, conseguir chegar ao orgasmo sem ser necessário estar a ter um orgasmo só porque está a olhar para uma tela de alguma coisa que lhe dá prazer sexual, ok? Vamos começar a usar mais imaginação, pode ser aqui um ponto-chave que pode realmente resolver aqui a sua situação. E claro, se tiver, ou se você for reparando que precisa ali de um acompanhamento maior, procure um urologista que lhe vai dar um aconselhamento mais técnico, porque você também pode ter alguma coisa como a disfunção erétil, pode estar a afetá-lo, e aí também há uma condição que pode recorrer à toma de medicamentos ou de alguma outra coisa que os médicos acham mais indicado. Terceira história do programa de hoje. Há uns tempos atrás fiz sexo sem preservativo durante um tempo em que não tinha ninguém. Acabei por me relacionar com uma prostituta durante um longo período e acabei por fazer sempre sexo sem proteção, pois ela disse que estava com todos os exames em dia e que eu gostava como eu fazia sexo e que queria que eu me sentisse sem capa. Enfim, já faz mais de 2 meses desta situação. Desde terça que estou com a parte da cabeça do meu pênis vermelha. Pesquisei na internet e parece baleanico. Comprei uns medicamentos e está a funcionar em apenas 2 dias de uso. Já pedi os testes rápidos da DST e deu tudo negativo. O que mais devo fazer? Será que o meu pênis está com algo a mais? Devo fazer mais exames? Obrigado, doutor. Esta situação aqui é muito complexa, porque estamos aqui a falar de vários assuntos graves. Mas vamos começar pelo essencial, que é essa situação que você tem. Vá já a um urologista. Não comece a inventar coisas. O Google nem sempre está certo com tudo, ok? Então corra para o seu urologista para ver essa situação. Ponto 2. Se vai fazer sexo com uma pessoa que você não conhece, com que você nunca teve na sua vida, não faça sexo sem proteção. Porquê? Por causa das doenças sexualmente transmissíveis. E ainda por cima estamos aqui a falar de uma pessoa que tem como profissão ser prostituta, que é uma profissão tão legítima como outra qualquer, mas tem uma profissão que é apta a ter bactérias, fungos, enfim, outras coisas na região íntima. Então é essencial o uso do preservativo. Para além disso tudo, provavelmente esta senhora podia estar com uma infecção interna e que você se calhar nem sequer sabia, e se calhar nem ela podia saber. Então você pode ter apanhado com a infecção interna que ela tinha, que pode ter sido passada por um outro senhor com quem ela esteve. Corra para o seu urologista, vá ver isso, porque pode realmente ser uma situação bem grave, pode ter alguma coisa a mais que você não sabe. Então o meu conselho é vá ver essa situação junto do seu médico e peça exames complementares ao seu médico. Quarta história do dia. Sou louco para fazer a 3. Sempre tive essa vontade louca de fazer sexo a 3 ou até a mais. Já falei com a minha esposa e ela demonstrou uma curiosidade. Às vezes assistimos pornô juntos ou lemos pontos sobre o tema, mas sinto que ela nunca vai dar abertura para isso, já que ela é ciumenta em relação a isso. O que deveria fazer? Desistir da ideia ou insistir mais? Em todos os relacionamentos há a vontade de uma pessoa e a vontade de outra, portanto não é só a sua vontade que prevalece, mas também não é só dela. Eu acho que é uma questão de chegar-se a um consenso, acho que é uma questão de haver diálogo e acho que é uma questão de chegarem a um consenso que ambos queiram. Porque, por exemplo, você quer fazer um sexo a 3 com o outro homem, ou seja, são 2 homens e uma mulher, ou quer mais outra senhora e é 2 mulheres para um homem. Depois podem equacionar
uma outra coisa que você fica satisfeito e que ela se calhar também vai ficar satisfeita, que é, por exemplo, troca de casais. Vocês podem arranjar um casal amigo e arranjam-se, né? Você fica com a esposa do outro senhor e você fica com a sua. E ali durante uma noite fazem um bacanal e resolvem a situação. Podem arranjar uma outra solução, que é, por exemplo, contratar um prostituto e uma prostituta para fazer de casal, para trocar e para uma troca de casais, ou a recorrer ao diálogo, à conversa, não sei o quê, e também tentar ver de alguém que queira entrar na vossa relação. Acho que é uma questão de diálogo. Ela há de ter os seus fetiches, há de ter as suas preferências a nível sexual, ela há de ter algumas fantasias que queira realizar. Então tente realizar os fetiches dela e em seguida peça-lhe também para ela realizar os seus fetiches. Porque, malta, uma relação é dar, mas também é receber e também entender o outro lado e tudo mais. Então é uma questão de diálogo. Você tipo aí fala com ela e diz-lhe: olha, eu queria aí uma mega suruba. Ela lhe pedir uma outra coisa qualquer, você faz-lhe também e siga a marinha, sejam felizes, não é? Acho que é por isso que os relacionamentos servem, né? Que é para a gente sermos felizes. Então seja feliz com ela, com a sua esposa aí. Siga a marinha, vai-me todos. E acho que é muito por aí. Acho que é no diálogo e é se calhar fazer os fetiches dela para ela entender que você também tem fetiches, também tem preferências que quer fazer. Se ela não quiser que você realize os fetiches dela, descanse que alguém está a realizar os fetiches dela e não é você. Ou seja, é hora de dar um tchau nesse relacionamento, porque quem não é aberto a entender os outros, depois também não é aberto para muitos outros assuntos da área sexual e mesmo da vida do casal. Então há que estar alerta com essa situação aí e não desista se esse é um seu fetiche que você queira realizar e que está tudo ok. Vamos agora lá para a quinta história e recordando que esta história vem-nos de um ouvinte. Descobri o que não queria. Vamos ver esta história. Promete já o título. O título é bom, tá? Eu gosto de malta que sabe escrever bem, portanto, amei o título. A minha mulher não largava o telemóvel, escondia-o sempre debaixo da cama ou ia para a casa de banho e ficava lá uns 40 minutos com ele. Comecei a perceber que algo não me batia certo. Até que um dia fui a testar o carro, mas fiquei sem bateria. Pedi o telemóvel dela emprestado, porque também tenho lá o meu cartão contactless. Quando fui pagar o combustível, reparei numa foto dela toda arranjada na galeria. E por curiosidade, decidi ver os itens ocultos. Encontrei nas fotos escondidas conversas dela com um tipo num jogo online a dizer obscenidades, como por exemplo, fica de 4 para mim. Ao que ela respondia gostoso, delícia. Quando a confrontei, disse que era apenas uma brincadeira do jogo e que não tinha nada a ver com a vida real. Senti-me traído e desde esse dia que me sinto mal nesta relação. Perdi a confiança e quase tenho certeza que houve um contacto entre eles fora do jogo, seja por TikTok, WhatsApp ou pelo que for. Mas ela não admite. Mesmo sendo uma boa pessoa, não consigo ver isto como uma situação normal. E ela jura que não aconteceu mais nada. No entanto, não consigo aceitar essa desculpa. As conversas, ainda que dentro do jogo, eram bastante explícitas. Sinto-me um corno. Primeiro que tudo, obrigado pela coragem de querer partilhar comigo uma história que eu acredito que tenha sido muito íntima para si. Portanto, obrigado. É uma situação que é muito daquilo que eu falo aqui no programa, que é a falta de confiança. Quando nós temos confiança no nosso cônjuge ou cônjuge, nós conseguimos fazer uma coisa que é entregar o telemóvel a outra pessoa sem qualquer tipo de problema. Conseguimos deixar que outra pessoa entre na nossa vida mais íntima sem problema nenhum. Eu não estou a dizer, atenção, que é controlar, não é isso, mas é nós emprestarmos um telemóvel e não termos medo daquilo que outra pessoa vai ver, não fazermos coisas que sabemos que vão envergonhar a pessoa que está connosco. Agora, eu acho muito importante haver comunicação, porque é aquilo que não está bem neste momento entre vocês dois. Ela não está a ser verdadeira consigo. E você já reparou nisso. Você não é parvo nenhum. E não há confiança nenhuma. Ela
garanto-lhe eu que o traiu, porque para uma mulher ter esse tipo de fala e comportamentos com outros homens é porque algum interesse há naquela relação. Agora, vocês também podem tentar perceber o porquê dela estar a fazer isso. E isso pode-se prender por a vossa relação se calhar já está muito desgastada, ou a vossa relação chegou a um ponto já de ruptura para os dois, porque se calhar os dois querem coisas diferentes, porque nem toda a gente tem de ter sempre os mesmos planos de vida. Agora, nada justifica uma traição, nisso eu concordo plenamente, e acho que é uma situação que podem resolver. Relativamente a esta situação, pois provavelmente o senhor foi traído, e acho que isso agora vai ser uma situação que vai ter de resolver com ela, e se a relação não der mais certo, o melhor que você faz é terminar, porque quando não há confiança não há mais nada, e então não vale a pena perdurar no tempo com alguma coisa que você já viu que não dá. Este foi o Sexualmente Falando. Mais uma vez deixei aqui o e-mail para vocês me enviarem e-mails, que é o sexualmentefalando@gmail.com. Não tenham vergonha de enviar a vossa história para eu ver, para eu comentar aqui. Eu não revelo nomes, eu não vou dizer quem são vocês, ninguém vai saber quem são vocês. Vai ser uma história completamente anónima. Podem me escrever para esse e-mail as vossas histórias, as vossas dúvidas sexuais, enfim, tudo que vocês pretenderem. E este foi o Sexualmente Falando desta semana. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Por favor, subscrevam, compartilhem e deixem aqui o vosso like, e vemo-nos no próximo Sexualmente Falando.